Eu queria fechar os meus olhos e orar com vocês. Que alegria e que bênção, Senhor Deus, estar aqui em família. Nós estamos protegidos na Tua casa. A influência do Teu Espírito percorre esse ambiente de uma maneira abundante, porque o Senhor disse que onde estiverem 2 ou mais no Teu nome, ali o Senhor estaria. Num sentido especial, o Senhor concede a Sua presença na igreja. E nós queremos ser inundados pelos rios da Tua graça, pela água viva que é o Senhor, para que possamos saber como viver nesse tempo de sequidão espiritual, nesse tempo de sequidão moral. Fala ao nosso coração, desde a mais pequenina criança aqui, ao adolescente, o adulto, os senhores e senhoras, que possam de uma maneira especial ouvir a Tua voz, de uma maneira seleta, pessoal, para cada um, Senhor. Pedimos a ajuda do Teu Espírito para mim e para todos aqui, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4. Acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 4. Era necessário para Jesus passar pela região de Samaria. Versículo 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, você não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você me acompanhou? Amigos, era um sol de rachar, meio-dia. Agnaldo, Jesus Cristo estava cansado, bem como os discípulos, e não era por menos. Partir da Judéia em direção à Galiléia, desde o alvorecer até aquele momento, não tem corpo que aguente, como diz o ditado. Jesus estava cansado. Os discípulos se retiram para buscar alimento numa vila distante, e Jesus se refugia ali do ladinho daquele poço, o poço de Jacó. Mas de repente, lá no horizonte, desponta a figura de uma mulher. E ela vem caminhando em direção àquele poço, como ela fazia todos os dias. Mas a Bíblia agora está providenciando para o nosso olhar, para o nosso estudo, uma situação estranha, uma situação incomum. Alguém aqui já viveu num lugar onde precisava buscar água? Levanta a mão. Eu também, por incrível que pareça. Mas eu sei que o pior horário era o meio-dia, o horário mais quente do dia. E aquela mulher também sabia que o pior horário para buscar água era o meio-dia. Mas isso mostra para nós que talvez
ela estivesse tentando evitar contato social, porque se ninguém vem àquele horário. E o que a Bíblia está tentando mostrar para nós? Que talvez a vida dessa mulher era tão complicada que ela mesma não tinha o desejo de expor as outras pessoas, de se relacionar com as outras pessoas. Coloque os teus olhos no versículo 16. Jesus disse: vai, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque 5 você já teve, e esse que agora você tem não é seu marido. Jesus aqui mostra o caráter, a vida pessoal, que era tão particular e segredada por ela, de maneira que ela evitava contatos sociais, por isso aquele horário. Então, mais um dia está a mulher samaritana no seu itinerário, caminhando ali. Hoje eu não vou ver ninguém, não vou me encontrar com ninguém, ninguém vai poder me olhar, me criticar por quem eu sou, me julgar. E ela estava ali no controle do dia dela, com agenda, com itinerário, sabendo que não teria ninguém. Mas de longe ela já vê que tem uma figura masculina exatamente do lado daquele poço. Meu Deus do céu, era tudo que eu menos queria. Eu escolho esse horário para não entrar em contato com ninguém, e agora tem uma figura, uma pessoa ali. Bom, não sou obrigado a falar. E ela vai se direcionando àquele poço, e ali ela usa ali o cântaro, o balde, a corda, alguma coisa para puxar a água, e na cabeça dela talvez: não vou falar, não vou conversar, estou aqui pegando minha água, logo acaba, logo vou embora, não vou falar. O primeiro que falar perde, eis que de repente me dá um pouco d'água. Jesus irrompe o silêncio. Meu Deus, ele falou. Olha que interessante, amigos. Aquela mulher tinha uma rotina, ela tinha uma agenda, um itinerário. Mas por mais que ela controlasse tudo aquilo, Deus do alto céus tinha marcado na agenda dele o encontro com ela. E às vezes na nossa vida é assim, né? A gente traça os planos do ano todo, do mês, da semana, do dia, passo a passo. E a gente vai organizando tudo, mas de repente Jesus Cristo apresenta diante de nós a agenda dele, onde ele tinha marcado um encontro conosco sem que a gente soubesse de nada. E é assim mesmo. Deus nos coloca na sua agenda, mesmo que nós não o colocamos na nossa agenda. Salomão disse: o coração do homem traça o seu caminho, mas quem lhe dirige os passos é o Senhor. Eu queria perguntar para você: há uma semana atrás, 2 ou 3, você planejava estar aqui hoje? Talvez você tinha um itinerário traçado de onde você queria passar, viver, estar, talvez na sua casa, mas Jesus trouxe você para viver a agenda dele hoje aqui nessa igreja, onde ele tinha um encontro marcado com cada um de nós. Jesus nos coloca na sua agenda, mesmo que a gente não coloque ele muitas vezes na nossa. E eu acredito que quando nós terminarmos essa semana, nós vamos descobrir a importância pela qual Jesus decide nos colocar na sua agenda, no seu itinerário. Mas agora o incomum, mais uma vez, de uma maneira absurda, vai se desdobrar nessa situação. Essa samaritana, ela não pode entender como um homem judeu decide falar com ela, uma mulher samaritana. É um absurdo. E por que é um absurdo? Se você não sabe, a relação entre judeus e samaritano, ela não era afetuosa. Os séculos providenciaram uma história onde esses dois povos criaram uma rixa tão forte, de maneira que a aversão, o ódio, a rejeição fazia com que eles não quisessem ter relações públicas em nenhum lugar. Para você ter uma ideia como isso se intensificou entre judeus e samaritanos,
quando você vai ver, depois do período do exílio babilônico, agora os judeus vão reconstruir Jerusalém e os samaritanos vão oferecer ajuda, mas os judeus falam, não, vocês podem ficar longe. E os samaritanos se afastam e ali em Samaria, no Monte Gerizim, eles constroem um templo para eles. Agora existe em Jerusalém o templo dos judeus e no Monte Gerizim o templo dos samaritanos. E eles se desenvolvem daquela maneira. Mas no ano 129 a.C., um judeu, João Hircano, promove ali uma luta contra Samaria. E uma das ações dele é que ele destrói o templo dos samaritanos lá no Monte Gerizim. Você imagina a mágoa guardada pelos samaritanos. Você imagina o ódio que fervilhava no coração dos judeus. E para ela é um espanto tudo isso, porque quem quer que visse aquela situação poderia ficar assim, como é que é o nome da palavrinha que a gente usa atualmente? Espantado ou até mesmo escandalizado. Ela já ficou escandalizada. Os discípulos, quando chegam e vê a situação, eles falam, que isso? Jesus e a samaritana? Mas guardam para si. Amigos, o ódio entre esses dois grupos era tão forte que o próprio João aqui, que escreveu o Evangelho, num dado momento, ele decide pedir para Jesus, se ele pode pedir ao Deus Pai para lançar fogo do céu sobre os samaritanos. E Jesus disse, não, eu vim para salvá-los, não para destruí-los. Você entende o que está acontecendo aqui, amigos? Jesus Cristo, ele não se limita às barreiras culturais, étnicas, religiosas, sociais, que a história com os homens providenciam, afastando elas umas das outras. Jesus, ele transcende essas barreiras. E o fato de as pessoas não gostarem daquele grupo ou daquele outro grupo ou uma da outra, isso não pode influenciar a agenda de Deus, o itinerário de Deus. Porque embora não gostemos daquele indivíduo ou daquele outro, Jesus gosta. Ele veio para salvar e isso não pode influenciar o plano da salvação dele. Muitas religiões, assim como os judeus, se desenvolvem num pensamento triunfalista, aquele pensamento que se expressa assim, eu estou certo e ninguém mais. Mas quando levado de uma maneira radical, faz com que as maravilhas da graça, da salvação, outorgado a Deus, por Deus a um povo, seja guardada, porque esse triunfalismo faz com que se pense que o outro não merece. Mas Jesus, ele transcende esse pensamento triunfalista, esse pensamento que coloca barreiras culturais, religiosas, étnicas, porque ele precisa colocar em ação o plano da salvação, que foi feito para todos. E é interessante isso, porque eu lembro de uma história uma vez que um pastor, ele estava chegando numa igreja, e era um dia muito quente, eram uns 30 graus, e ele estava chegando na igreja com aquela roupa social, e ele estava com sede. A igreja estava fechada, ele chegou muito cedo, tinha um bar aberto próximo da igreja, e ele pensou assim, bom, é o único lugar onde eu posso adquirir água. E aí ele decide ir naquele bar. Eu não sei se vocês chamam aqui de bar ou de boteco, né? E agora o pastor vai no boteco. E lá entra ele com aquela roupa social, Aguinaldo, com a malinha, com a Bíblia ali dentro. Naquela cena em comum, ele senta, pede uma água, mas ali na mesa de sinuca tinha 3 indivíduos jogando. E eles veem ali o pastor e começam agora a brincar com ele. Pastor, aqui no bar, não pega bem, viu? E aí ele está tomando a água dele, e os 3 rapazes ali, eles falam assim, olha, pastor, vem jogar com a gente. Ele, não, eu estou com um pouquinho de pressa, só uma partidinha, vem jogar com a gente. E ele rejeitou pela segunda vez, pastor, o senhor vai negar uma partida conosco?
Eu acho que aquele pastor, naquele momento, teve uma ideia que eu acho que foi inspirada por Deus. Eu gostaria que você me contasse depois o que você acha dessa ideia que ele teve. Ele falou, tá bom, eu jogo, mas se vocês fizerem uma aposta comigo. Qual é a aposta, pastor? Vamos fazer o seguinte, o jogo vai ser derrubar uma bola só. Se eu derrubar aquela bola 8 que está ali no meio da mesa do outro lado, vocês 3 vêm comigo à igreja hoje. Mas se eu errar, eu pago aqui as rodadas dos jogos de vocês aqui. Fechado? Fechado, pastor. Na mesma hora. Aquele pastor, ele segue em direção à mesa, e quando o indivíduo joga o taco para ele pega com a mão. E na mesma hora, na rua, passam os irmãos da igreja. E os irmãos da igreja, pastor, aquele jeito estranho, né? Que o rosto e a voz diz tudo. E o pastor com o taco na mão disse assim, ó, vão indo para a igreja que eu já vou. E os irmãos seguiram cochichando. Aquele pastor se ajoelhou no meio do bar, irmão Ideon, com o taco na mão, e ele orou a Deus e disse, Senhor Deus, eu tenho uma tacada só, se eu acertar, os 3 vão na igreja, faz um milagre, por favor, porque eu não sei jogar, meu Deus do céu. Ele se direcionou assim, na frente da mesa, se posicionou, pegou o taco ali, e os indivíduos, para, só um pouquinho. Ah, mas como assim? Está muito fácil, pastor. A gente tem que complicar um pouco. Eles pegaram a bola 8 e colocaram assim colada na mesa, dificultando a jogada. Agora ele fica mais assustado, mas ele pensa, eu orei. Eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Agora ele vai e pá, naquela bola branca, ela vai rolando e ela bate na casquinha da bola 8 e manda direto para a caçapa. Amém? Aqueles 3 indivíduos ficam assim, espantados. Aconteceu um milagre ali. E qual que era a consequência? Os 3 deveriam ir à igreja e eles foram. Eles assistiram o culto. E daqueles 3 que assistiram o culto, depois daquela aposta, um deles futuramente foi batizado. Amém? Você percebe o que aconteceu aqui? Aquele pastor, ele não se limitou às barreiras culturais que nós construímos para separar-nos uns dos outros, de maneira que às vezes até a salvação a gente não estende a mão para o próximo. Porque as barreiras sociais, religiosas, étnicas são mais importantes para nós muitas vezes. Mas nesse encontro aqui, Jesus não se deixava influenciar, não se limitava a essa barreira, porque ele precisa colocar o seu plano de salvação para todos. E eu queria te olhar nos olhos de cada um que está aqui e dizer que se Jesus se limitasse às barreiras culturais que eu e você construímos, que afastam a gente um dos outros, talvez muitos de nós não estariam aqui hoje. E Deus seja louvado por isso, por esse modo, por esse jeito especial de Jesus Cristo. E agora ele vai falar para a mulher, olha, se você reconhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, você pediria água, e ele iria dar para você águas vivas. Que informação forte e talvez meio estranha de conceber para aquela samaritana. Quando Jesus ele usa essa expressão águas vivas, isso é muito significativo. Porque se você compreende a realidade no Oriente Médio, um lugar seco, calor, onde poucas vezes chove no ano, você entende que a água, então, nesse lugar é um elemento muito precioso, muito especial. A água era considerada um dom de Deus. E não é por menos, porque no período de chuva, que eram poucos no ano, as fontes se enchiam, as vertentes tinham um fluxo maior. Os campos e as campinas que eram secas, agora começam a ficar verdejantes. Os animais chegam, as flores crescem, os pássaros descem.
Tudo naquele ambiente ganha vida e vida com abundância. Não era por menos Jesus usar essa situação própria daquela região para dizer que ele tinha uma água viva, uma água que traz vida e vida com abundância. Jesus Cristo mostrando que toda aquela vida que o período de chuva trazia para aquela região e os benefícios causados à vida eram um símbolo primordial para ele mostrar aquilo que ele tem para oferecer para as pessoas: vida eterna. Um pouquinho d'água não resolve o problema daquele lugar, e nesse símbolo ele mostra: eu tenho água viva, água corrente, água que flui. E amigos, nessa conversa ele vai falar para a samaritana, coloque seus olhos no versículo 13. Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Naquele cenário, naquela situação, naquelas condições, isso chama a atenção dessa mulher. E agora ela se inclina: eu quero. Mas Jesus parece que interrompe o próximo passo de dispor para ela essa água viva, essa água que nela vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que ele pega os segredos mais íntimos da vida dela e coloca sobre a mesa. Quando ele diz assim que ele pede: chama o teu marido, ela fala: eu não tenho marido. Você não tem, é certo, esse que você está agora não é seu marido. Você não tem um vínculo matrimonial verdadeiro com ele. Como se Jesus dissesse: é um pecado? E outros vários relacionamentos desse tipo você já teve. Jesus agora está expondo a vida de pecados dela para ela mesma. E por que isso, amigos? Por que isso, Anderson? Porque antes de ele dar para ela essa água viva, essa água que nela seria uma fonte a jorrar para a vida eterna, essa água que é ele mesmo, que providencia existência sem fim, ele precisava primeiro resolver o problema do pecado na vida dela. Ele tinha que remover as águas estagnadas do pecado, para que ela pudesse então beber dessa água eterna. Você compreende? É como o Tiago disse, lá no capítulo 3, não pode a fonte jorrar água doce e água amarga da mesma fonte. E é fácil de entender isso. Vocês lembram da história de Adão e Eva? Quando eles pecam agora, eles são expulsos do jardim. E no capítulo 3 é dito que Deus coloca 2 anjos protegendo a árvore da vida, cujo fruto ali providencia vida eterna para as pessoas. E é dito no capítulo 3 que isso é feito dessa maneira para que não estendam a mão, peguem do fruto e vivam eternamente. Essa ideia não é interessante para Deus. Portadores do pecado, mas agora portadores da vida eterna, não era uma ideia interessante. A Bíblia vai mostrar que antes de que os seres humanos pudessem novamente comer do fruto da árvore da vida, que está descrito lá no capítulo 22 do Apocalipse, primeiro ele tinha que resolver o problema do pecado. Por isso ele envia o seu filho para morrer pelas consequências que esse pecado trouxe, para que as pessoas pudessem entender que nós podemos sim nos deslumbrar com a oportunidade da vida eterna, mas nós não podemos esquecer que nós a perdemos por conta do pecado. E antes de beber dessa água, Jesus quer resolver o problema do pecado na vida dela. A gente tem o costume de muitas vezes ficar maravilhados com quem Deus é, o que Ele trouxe, e a gente é capaz muitas vezes de pegar a coroa da vida, a coroa eternal, e segurar a coroa terrenal ao mesmo tempo. Mas no modo como Jesus encara essa situação, Ele precisa agora resolver isso.
E o decorrer da história, indo para a reta final agora, amigos, vai providenciar para nós uma compreensão que eu acho uma das mais profundas nessa história. Porque se você parar para pensar, ela dá indícios de que ela é uma pessoa que tem um certo desenvolvimento religioso. Porque num dado momento, Agnaldo, ela fala assim, olha, Jacó, o poço, então percebemos que ela exalta a pessoa de Jacó. Por quê? Os samaritanos, eles se consideravam filhos de Jacó, como os judeus se consideravam filhos de Abraão. Num outro momento, ela chama Jesus de profeta. Ela entende o caráter de um profeta. Mas a seguir, ela fala assim, olha, nós adoramos aqui, mas vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. E por final, falando com Jesus, ela fala assim, ó, eu sei que o Messias vai vir, e quando vier, vai nos anunciar todas as coisas. Nesse momento, ela está citando Deuteronômio capítulo 18, versículo 16 ao 18. Você está compreendendo o ponto aqui? Ela conhece Bíblia. Ela defende questões religiosas. Ela tem conhecimento. Mas a pergunta que fica para nós, se ela tem tal envolvimento e conhecimento religioso, por que aquilo era incapaz de transformar a vida dela de maneira que ela era uma pessoa mergulhada no pecado? E aqui fica estabelecido para nós a religião do poço e a religião da fonte. A religião do poço, Ricardo, sendo sintetizada ali, quando ela busca aquela água, mas que logo em seguida vai dar sede. E a vida religiosa dela parece um pouco disso, onde ela se vale das questões religiosas, conhece Deus, sabe que o Messias virá, mas isso é impróprio para trazer ali um refrigério permanente na vida dela. E Jesus quer oferecer para ela a religião da fonte. Um relacionamento profundo e verdadeiro, que primeiramente reconhece a sua vida pecaminosa e compreende a sua necessidade da vida eterna. E indo para a reta final, meus amigos, nesse símbolo, Jesus Cristo se comunica com todos nós. Ele quer dar-nos a entender hoje essa diferença, a religião do poço e a religião da fonte. Aquela que a pessoa sabe que Deus existe, sabe o que a Bíblia fala, sabe que Jesus vai voltar, mas para ela não tem problema nenhum se envolver com pecados que, além de trazer prejuízos para a vida dela, traz um risco enorme da perdição final. Eu já vi inúmeras pessoas, amigos, falarem assim, olha, Daniel, eu já faço as minhas orações, eu já faço as minhas rezas, de vez em quando eu até vou na igreja, mas lá no profundo não sente uma vontade de ter um relacionamento verdadeiro com Deus, profundo com Ele, porque sabe talvez que teria que abrir mão de muitas coisas. Deus sabe o meu coração, Daniel, e eu já percebi a dor que eu sinto cada vez que um apelo é feito para que a pessoa ela entregue a sua vida para Jesus através do batismo, e ela fala assim, não, Daniel, tá bom, eu vou à igreja de vez em quando, eu faço as minhas orações, eu paro nos feriados religiosos. É a religião do poço, amigo, onde a pessoa se contenta com pequenos goles. Para saciar a sua vontade, vem à congregação, ao lugar religioso, toma um pouco dessa água, mas depois volta para as mesmas práticas. É algo que não transforma, e quando sente sede, volta para sorver um pouquinho mais. E Jesus, ele critica esse desenvolvimento religioso de saber que Deus existe, que a salvação é real, mas onde o indivíduo manifesta uma situação onde não tem problema nenhum em se envolver com pecados que causaram a morte do Filho de Deus e a morte daqueles que não têm Ele como substituto. Por isso ele oferece a religião da fonte, um relacionamento verdadeiro com Ele,
onde a pessoa entende que aqueles pecados afastam ela da vida eterna e ela decide aceitar o que Ele oferece e dessa maneira se adequar à salvação. Amigos, quando essa mulher entendeu Jesus dizendo, eu sou o Messias, ela larga o cântaro, volta correndo para os conterrâneos e fala, olha, eu conheci alguém que me disse tudo o que eu fiz. E eles voltam e eles entendem, é o cumprimento da profecia, é o Messias, a salvação chegou. E eu encerro dizendo para vocês, enquanto um fundo musical corre no fundo, que antes ela era uma pessoa que não tinha desejo nenhum de se encontrar com ninguém, porque o pecado limitava a vida dela. Agora ela tem ali uma vida pública com seus conterrâneos. Antes a vida dela era uma vergonha, agora a vida dela é um testemunho. Ela entendeu a diferença da religião do poço, que até existe uma conversa de que se acredita em Deus, mas que é impossível de transformar. E que conhecendo a religião da fonte, do verdadeiro relacionamento com Jesus, o pecado é colocado sobre a mesa, porque Ele matou o Filho de Deus, causará a morte eterna. E não dá para aceitar Jesus e continuar mergulhado nas práticas que causaram tanta dor no coração de Deus, que afundaram a humanidade numa situação calamitosa e desesperadora, que não havia nenhuma outra solução a não ser um Deus se compactar no embrião de uma mulher, se desenvolver como um feto, crescer, se desenvolver com a condição humana, sendo rejeitado pelos seus e morrer na cruz do Calvário de uma maneira vergonhosa. Tudo isso por consequência do pecado. Que religião é essa? Que aceita transitar aqui dentro às vezes, mas no cotidiano transgredir os princípios que emergem do coração de Deus, como se nada fosse acontecer daqui um pouco ou no futuro. A religião do poço. Enquanto eu trabalhava nessa mensagem, eu fiquei pensando, se eu conversasse com Jesus e Ele me dissesse, Daniel, não vem de história, está aqui a tua condição. E o engraçado, Daniel, é que você fala de mim, conversa sobre a minha pessoa, mas dá para levar uma vida assim? Se Jesus decidiu demonstrar tudo isso, é porque é perigoso. Eu já vi pessoas, queridos, que dizem que não tem problema nenhum você, no mercado que você trabalha, vender bebida e cigarro e ser um crente. Você aprendeu errado. Problemas de saúde, câncer, morte eterna. Quem te induziu a pensar dessa maneira? É a religião do poço, que sabe que Deus existe, mas essa ciência parece que não causa uma aversão por aquilo que aniquilou o Filho de Deus na cruz do Calvário, que vai causar a morte eterna. Por isso Ele oferece a religião da fonte. E eu quero hoje, amigos, reconhecer a minha condição. Eu quero beber dessa água viva, para que a minha vida seja abundante do Espírito de Deus. Eu não quero me enganar, Anderson, com a ideia de que está tudo bem. Um dia eu conheci um senhor chamado José. E o José, ele contou a história dele. Eu conheci ele um tanto magro. Ele tinha passado por uma doença no pulmão. E ele me contou por que ele passou por essa doença. Silmar, a história dele não era diferente de muitas pessoas, ou talvez de muitos de nós aqui. Lá no passado ele adquiriu o vício da bebida, do cigarro.
E aí, para ficar mais próximo disso, ele abriu um bar, um boteco. E lá ele podia colocar a música dele, trazer os amigos, as amigas, fumavam, bebiam. Lá dentro daquele bar tinha um quadro religioso. O José, ele acreditava em Deus, ele tinha uma certa fé, ele rezava, ele orava, tinha ali os feriados religiosos que ele praticava, mas era engraçado, uma relação com Deus onde ele não conseguia entender a gravidade de tudo isso na vida aqui e por vir. Mas o pecado é implacável. Se nós não compreendemos agora, a maldição dele tratará de nos mostrar o quão ruim ele é. O pecado fez com que José se afastasse da família, quando voltasse para casa um tanto bêbado, maltratasse a esposa e providenciasse para ela anos de sofrimento e dor. O que dava prazer para um, trazia sofrimento para outra. O pecado. E quando falavam para ele de religião, ele falava: não, mas eu já tenho Deus, eu faço as minhas rezas, de vez em quando eu vou no domingo de manhã na igreja. Mas certa vez ele ficou doente, muito doente, estava à beira da morte, e ele começou a ficar com medo. E um dia um pastor adventista foi visitar ele e falou: José, tu sabe que tu pode estar nos momentos finais da tua vida. Eu queria perguntar o que tu entende de tudo isso. Ele falou: pastor, eu entendo que eu vivi a vida inteira no pecado. José, tu sabe que Deus existe? Eu sei. Tu sabe que Jesus veio para te libertar do pecado e trazer a salvação? Eu sei. O que você acha então, José, que você deve fazer hoje, aqui nesse leito? Eu devo entregar a minha vida ao Senhor Jesus, pastor, porque eu desperdicei os melhores anos da minha vida no pecado, achando que Deus aceitava tudo isso. Mas se Ele aceitava tudo isso, por que eu fiquei tão doente assim? E pastor, isso é para mim um argumento, um pensamento que, se Deus permitiu esse problema, o que vai ser do meu futuro eterno? Se o pecado destruiu a minha vida, o que Ele vai fazer com a minha vida eterna? O pastor disse assim: meu amigo, você precisa se batizar. O José, a partir dali, amigos, começou a melhorar em certa medida, saiu do hospital, e a primeira coisa que ele quis foi um estudo bíblico. Foi aí que eu conheci ele e comecei todo o relacionamento de estudo bíblico. Numa altura, eu trouxe os irmãos dele lá e falei: os teus irmãos estão aqui, José, eles já batizaram, mas para eles a felicidade vai ser completa se o Senhor aceitar Jesus, porque eles querem, quando Jesus voltar, ter você junto com eles. Tu aceita o batismo para salvação? Você aceita se entregar para que quando Jesus voltar, você está de pé com a sua família? As lágrimas caíam e ele disse: Daniel, eu quero. Nós nos ajoelhamos ali com a família dele. A esposa, incrédula por conta do testemunho do próprio marido a vida inteira, ela achava: não vai adiantar em nada. Eu já vi ele se relacionar com Jesus várias vezes e nunca deu em nada. Mas ela mal sabia que ele tinha parado de beber da religião do poço. Não falo de igreja, falo de relacionamento. Estava bebendo agora da religião da fonte, de um relacionamento verdadeiro. Sabe o que aconteceu? No batismo dele, ele entrou no tanque. 75% da igreja eram todos parentes do José. Ninguém acreditava. 70 anos de idade, depois de tanto pecado, se apaixonar por Jesus, decidir se batizar, e todo mundo querendo ver. Ele batizou, a vida seguiu, e os testemunhos começaram a chegar. As pessoas diziam assim: sabe o que está acontecendo? A esposa do José, ela está espantada porque ele nunca foi tão romântico como ele é agora. Ele nunca me tratou bem e ele está me tratando como nunca. O José estava transformado. Amigos, eu peguei o José e falei assim: ó, vamos para a missão.
Tu consegue caminhar na rua com esse teu pulmãozinho machucado? E ele falava rouco, ele falava: Daniel, eu consigo. E ele ia comigo debaixo do sol, com 70 anos, com a camisetinha um pouco aberta, como alguns idosos têm o costume, né? Com aquele jeito dele, com a voz rouca, e ele: oh, meu querido, parava as pessoas na rua: lembra de mim, do meu bar? Eu não tenho mais um bar, agora eu tenho uma igreja. Não quer vir comigo? Amigo, ele começou a convidar as mesmas pessoas que ele servia da bebida e do cigarro. Sabe o que aconteceu? A água que ele bebeu, Jesus Cristo, se transformou numa fonte a jorrar para a vida eterna. Vida verdadeira com abundância. Eu fecho a minha Bíblia perguntando para você: você não quer beber dessa água? Deixar de lado a religião do poço e beber da fonte que é Jesus de verdade? Existem pecados na tua vida que evidenciam que, em certa medida, as coisas não estão de acordo? Eu pensei muito na minha vida e eu queria que você pensasse na sua. Por isso eu queria chamar aqueles que querem pedir forças dos altos céus para absorver largos goles dessa água da vida. Eu já estou aqui na frente, eu preciso. E aqueles que querem para si mais do que já têm, não querem se contentar com um balde, mas querem no coração inteiro, eu quero orar por você. Quando a música estiver tocando, você pode vir à frente. Jesus está próximo de voltar, e só nos importa saber se diante dele estamos compreendendo a oportunidade do encontro que ele marcou com nós. Nossa vida hoje foi invadida pela agenda de Deus. Ele está aqui, você também está. Mas o que vai acontecer? Senhor Deus, eu encerro, agradecido por respeitar diante do teu olhar esse momento, Deus. Eu não sei ao certo quais são os pensamentos de cada um de nós aqui, mas eu sei que ao construir essa pregação, eu fui atingido, porque quando eu fechei os meus olhos e vi o Senhor Jesus parado na frente da samaritana, expondo a vida dela, e demonstrando que não adianta ter apego religioso, conhecimento bíblico, mas não ter uma decisão autêntica de relacionamento profundo e transformação. Ao entender isso, eu percebi, Deus, que muito do que se fala hoje sobre o Senhor é muito limitado. Muito do que nós pensamos na nossa crença pessoal, na nossa convicção pessoal, é precário, Senhor Deus. Que risco nós corremos de ficar com os nossos pensamentos? Que risco nós corremos, Senhor Deus, de achar que está tudo bem ter uma vida contrária ao Senhor, ao passo que nós te conhecemos? Não dá, Senhor Deus. Por favor, nos ajuda a remover as águas estagnadas do pecado da nossa vida, para aí então bebermos da água viva que é o Senhor, e perceber uma fonte a jorrar dentro de nós para a vida eterna, Senhor Deus, de maneira que transborda e respinga e também refresca os nossos queridos ao nosso redor, Senhor Deus. Leva-nos para casa hoje tomando uma decisão séria ao teu lado. Treme a nossa vida, o nosso coração, e nos traga amanhã para entendermos mais do compromisso que o Senhor fez conosco na cruz do Calvário. Entregamos a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.